Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Como eu estava com saudade de ver esse pessoal bonito. O pessoal lá da Bahia tá com nada. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Salmos. O livro de Salmos, que pode ser dividido em 5 partes. Vocês sabiam disso? A primeira parte, a gente pode ver que é do Salmo 1 até o Salmo 41. Seria a primeira parte do livro de Salmos. Ele pode ser dividido até em 5 partes. Então, a gente vai abrir em Salmo, capítulo 1. Amém? Ou misericórdia? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Estão mesmo? Pois dá um glória a Deus aí bem alto aí. Não, tá fraco demais isso aí. Vocês estão felizes mesmo? Vamos de novo, vai. 1, 2, 3. Agora melhorou. Então, Salmo 1, a partir do verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. No verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar agora. Senhor Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estar na sua casa, Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui Tu tem nos protegido, Senhor. Até aqui Tu tem nos guardado, Senhor, e nos sustentado, Pai. Eu te agradeço por cada um que está aqui presente, Senhor. Te peço que Tu venha falar aos nossos corações, Senhor. Que os nossos corações permaneçam humildes diante de Ti, Pai. Vem nos ensinar, Pai. Vem nos mostrar, Senhor, onde a gente está errando, Pai. Vem nos transformar, Senhor, e nos fazer pessoas melhores, Senhor. Pessoas, Pai, que Te agradam, Senhor, com o testemunho, Pai. Pessoas que Te agradam, Senhor, com os pensamentos e com as atitudes, Senhor. É desta forma que eu Te oro, Pai, que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, lendo o Salmo 1, a gente vê que há 2 tipos de pessoas: há o ímpio e o justo. E aqui a gente vê algumas características do justo. E a primeira característica do justo é que ele não anda com o ímpio, ele não se detém no caminho e ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a primeira característica. Mas o que é que o autor quer dizer para a gente com não andar, não se deter e não se assentar na roda dos ímpios? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer falar que a gente não pode andar lado a lado com uma pessoa ímpia, que a gente não pode andar lado a lado com uma pessoa que é pecadora? Será que é isso que ele está dizendo para a gente? Se for, tá ruim, né? Porque a gente também é pecador. Então, o que é que ele quer dizer? Quando ele fala que o homem que não anda, né? Geralmente, quando você anda
com alguém na rua, você não anda com um estranho. Ou vocês costumam andar lado a lado com um estranho? Não costumam, né? A gente geralmente anda com alguém conhecido, com alguém que a gente aceita, né? Então, ele quer dizer que a gente não deve aceitar os princípios do ímpio. A gente não deve ser conivente com os princípios do ímpio. Como assim? Por exemplo, uma pessoa do mundo, uma pessoa que é ímpia, qual é o princípio dela? Ela quer satisfazer os seus prazeres. Né? Como é que o pessoal diz? Se te faz feliz, vá em frente. Se é o que o teu coração está dizendo, vá em frente. Mas a gente sabe que não é assim, né? O nosso coração, ele é enganoso. Então a gente não deve seguir o nosso coração cegamente. Então, vamos dizer que esse é o princípio do ímpio. Ele anda segundo os seus próprios pensamentos, né? Ele anda de uma forma a satisfazer os seus prazeres, né? Então esse é o princípio do ímpio. E a gente não deve aceitar esse princípio. Não é que a gente não deve andar ao lado de uma pessoa ímpia, né? Levando ao pé da letra. Mas a gente não deve aceitar os seus princípios. E ele vai dizer que o homem que é bem-aventurado, ele não se detém. Quando ele diz com se deter, é com você não praticar as coisas que o ímpio faz, né? Então você pode até andar ao lado de uma pessoa que é ímpia, mas você não pode aceitar os princípios dela, e você também não pode praticar esses princípios, né? E por fim, ele vai dizer: nem se assenta na roda. Na minha versão tem na roda dos escarnecedores. Talvez na de vocês tenha zombadores. Alguém aqui tem a versão que é zombador? Por fim, o que ele quer dizer com assentar é que a gente não deve se unir ao ímpio. Você pode andar ao lado dele, mas você não pode aceitar os seus princípios, você não pode praticar esses princípios e você não pode se unir ao ímpio. E durante todo o Salmo, durante todo o capítulo 1, ele fica fazendo um contraste entre o ímpio e entre o justo. E o primeiro contraste que ele faz está no verso 2. Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui vai mais uma característica do justo. Ele é uma pessoa que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Se a gente for ver lá em Eclesiastes, capítulo 11, Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá as contas. Né? Como eu falei para vocês, o princípio do ímpio é satisfazer as suas vontades, né? É seguir o seu coração. Você pode até fazer isso, mas lembre-se, no final Deus vai te pedir conta de tudo isso que você fez. E é por isso que o salmista, ele fala que a gente tem que ter o nosso prazer na lei do Senhor. Diferente do ímpio, o justo, ele tem prazer
não em satisfazer as suas vontades, mas ele tem prazer na lei do Senhor. E no verso 3 vai dizer agora a terceira característica do justo, que é: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o justo, ele é como uma árvore plantada perto do rio. E por que ser uma árvore plantada perto do rio é algo bom? O que é que vocês acham? Por que ser uma árvore plantada perto do rio é algo bom? Porque vai ter água em abundância, né? Simples e fácil. Porque a árvore, ela precisa de água para poder manter as suas folhas verdes, para poder dar o fruto no tempo correto. E estando perto do rio, ela sempre vai ter água. As suas raízes vão estar fixas no solo, que nunca vai faltar água. E assim é o justo que fixa a sua confiança no Senhor. Nunca vai lhe faltar nada. Nunca vai lhe faltar nada no sentido de que Deus nunca vai te desamparar. Não é que você não vai passar por dificuldade, mas Deus, ele nunca vai te desamparar. E no final, tudo vai dar certo. No final, você vai ser um servo bom e fiel e vai morar no céu. Vocês creem nisso? Não senti firmeza, não senti fé nisso aí. Assim. Parecia uns calanguinhos baixando na cabeça assim. Tem outro capítulo que fala sobre a árvore perto do rio, que é em Jeremias, capítulo 17. Vamos abrir lá. Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 8. Vamos ler aqui a partir do 7. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então aqui ele fala mais uma vez, reforçando o que eu tinha falado, que quando você confia no Senhor, né, não vai lhe faltar vigor, não vai lhe faltar ânimo, porque você vai ser como uma árvore plantada perto do rio. E quem é o nosso rio? Quem é a nossa água? Senão Cristo Jesus. Lá em João 4, verso 13 e 14, que é quando ele está conversando com aquela moça no poço, ele pega e diz: quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, esse não vai ter mais sede. Vamos abrir lá em João, é João capítulo 4, para não ficar só parafraseando. João capítulo 4. Verso 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando a gente confia no Senhor, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus,
né? Ele é a nossa água. Ele é a água do rio que não vai faltar para a gente, né? Ele diz na palavra dele que quando a gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a andar ao nosso lado, até o dia do juízo. Até o dia do juízo final, Ele vai estar ao seu lado. Ele vai estar sempre lhe amparando, sempre lhe dando vigor, sempre lhe ajudando. Você pode até não perceber a presença dEle, mas Ele vai estar lá, ao seu lado. Agora voltando lá para o Salmo 1. Agora ele vai falar as características do ímpio. Aqui a gente viu que o justo, ele não é conivente com o ímpio, né? Ele não se une ao ímpio, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Antes ele confia no Senhor e ele é como uma árvore plantada perto do rio, né? Próximo ao rio. E no verso 4 vai dizer: os ímpios não são assim. Ele já começa deixando bem claro: olha, os ímpios não são assim. Eles não são como uma árvore plantada perto do rio. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Como uma palha que o vento leva e logo é destruída, assim são os ímpios. Aí eu pergunto para vocês: parece que os ímpios realmente são como uma palha que o vento leva? Quando a gente olha para o mundo, para as pessoas ímpias, é essa a visão que a gente tem? Ou às vezes a gente acaba tendo um pouco de inveja do ímpio? Às vezes a gente olha para o ímpio e a vida dele está tudo tranquilo, né? Tudo numa nice, né? Não é assim que o pessoal fala? Estou ficando velho já. Tudo numa nice, está tudo tranquilo. A gente olha e fica perguntando: como é que pode? Como é que a vida do ímpio é tão boa assim? Às vezes é essa a sensação que a gente tem. Só que no verso 5 ele vai dizer por que os ímpios são como uma palha. Por mais que agora não pareça, ele vai dizer no verso 5: por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo. No dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Às vezes a gente olha para o ímpio e a gente fica: nossa, olha aquele cara, ele tem uma casa, tem um carro, ele é bem de vida, ele é bem de saúde. E às vezes a gente acaba invejando um pouco a vida do ímpio. E a gente não deve ser assim. A gente tem que trazer à nossa lembrança a palavra de Deus. A gente tem que lembrar que o nosso prazer está na lei do Senhor, que o nosso prazer está em servir ao Senhor. A gente tem que lembrar que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Não é um sonho, não é um conto de fadas. Ele realmente está preparando a cidade santa. E a cidade santa é só para os justos, não é para o ímpio. A cidade santa é só para aquele que tem prazer na lei do Senhor. É só para aquele que tem prazer em servir ao Senhor. Então, por mais que a gente olhe para o ímpio, a gente não deve sentir inveja. Eu sei que é difícil, não é fácil. Digo isso porque semana passada aconteceu comigo. Durante a viagem, passei por algumas dificuldades. Eu comecei a me questionar isso. Por que as coisas para os ímpios é tão fácil, é tão mais simples? Mas graças a Deus, Ele me trouxe à memória a sua palavra. No verso 6, vai dizer: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
O Senhor, Ele conhece o teu caminho. Por mais que seja difícil, por mais que seja tentador seguir pelo caminho dos ímpios, né? Esse caminho perecerá, mas o caminho dos justos, esse o Senhor conhece. Esse Ele está olhando. E no final vai valer a pena. Vai ou não vai? No final vai valer a pena andar no caminho dos justos. Então a gente vê aqui de forma simples que há dois caminhos. Um leva para a vida eterna, e o outro leva para a morte. E a pergunta é: o que é que a gente está sendo? A gente está sendo ímpio ou justo? Como é que a gente faz para ser justo? A gente viu aqui, a gente recebeu aqui, na verdade, umas dicas do salmista, né? A gente não deve andar com os ímpios, né? A gente não deve aceitar os seus princípios, a gente não deve praticar esses princípios, nem se unir aos ímpios. A gente tem que ter prazer na lei do Senhor. Então aqui a gente recebeu algumas dicas de como ser justo. Mas tem uma dica que ela é mais infalível ainda, que eu acredito que todos aqui já fizeram, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a melhor forma de ser justo. Por que essa é a melhor forma de ser justo? Porque é Cristo Jesus que justifica os nossos pecados, mediante o sacrifício na cruz. Foi por conta dele que hoje a gente está aqui, falando da palavra dele. Foi por conta desse sacrifício. Certamente, sem esse sacrifício, a gente já teria sido consumido. Amém? Para finalizar, eu vou ler aqui em Hebreus, capítulo 6. Para você que está andando no caminho dos justos, mas por algum momento, de repente, vacilou e acabou invejando os ímpios. Hebreus, capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 10, vai dizer: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serve aos santos. Então não deixe de andar no caminho do justo. Deus, Ele não vai esquecer desse amor que você está evidenciando, desse amor que você evidencia ao louvar o nome dEle, desse amor que você evidencia ao vir para um culto, para celebrar o nome do Senhor, para louvar o nome dEle e glorificar o nome dEle. Ele não vai esquecer desse amor que você está evidenciando para com Ele. Então não desistam, não olhe para o lado, continue olhando para Cristo. E para finalizar, queria chamar todos aqui à frente para a gente fazer uma oração. Pode ser? Vamos dar as mãos? Pode chegar, pessoal. Morde não.
querem dar muito bom para Jesus. Permaneçam no caminho dele. Amém? Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por cada um que esteve aqui, Pai. Espero, Senhor, que a tua palavra, Senhor, tenha falado ao coração de cada um, Senhor. Te peço, Pai, que tu mantenha cada um aqui, Senhor, com o coração humilde diante de ti, Pai. Que a gente sempre venha reconhecer os nossos erros diante de ti, Senhor, porque tu é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, Senhor. É isso que a tua palavra nos diz, Senhor. Então te peço, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, se de alguma forma a gente falhou contigo, Senhor. E nos transforma, Senhor. Nos faz pessoas mais fortes diante de ti, Senhor. Pessoas que têm prazer na tua lei, Pai. Te peço que tu guarde a cada um aqui, Senhor. E logo, logo, Pai, cada um venha dar um fruto, Senhor. Um fruto bom a ti, Pai. Porque é a ti que a gente tem que agradar, Senhor. Não é ao homem, Pai. É a ti, Senhor. É a ti que a nossa vida tem que ser agradável. Os nossos pensamentos, Senhor. Que as nossas palavras, Pai. Que as nossas atitudes sejam agradáveis e reconhecidas diante de ti. Te peço pela vida de cada jovem aqui presente, Senhor. Guarda, Pai. Continua usando, Senhor, esses jovens para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E com isso a gente encerra mais um culto de jovens para Deus. Agradeço a presença de cada